Olá, meus amigos, que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Esse amigo que vos fala, Pastor Marcos. Eu gostaria que você prestasse atenção na palavra de Deus. Eu estou aqui com a Bíblia, em Mateus capítulo 20, versículo 29. Preste atenção, você que precisa de um milagre. Você precisa de resposta de Deus. Não importa a situação que você se encontra. Existe um Deus que vai mudar a sua vida, a sua história, não através de uma religião, não através de placa de igreja, mas através da sua palavra. Porque a Bíblia é a única fonte que manifesta o poder e a grandeza de Deus. E a palavra de Deus, ela tem que ser entendida. Quando você entende a palavra de Deus, então um milagre acontece na sua vida. Todos nós precisamos da palavra. O próprio Jesus, ele disse para o diabo no deserto que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então você pode ver que não é só de pão. O que significa o pão? Pão quer dizer o recurso humano. Quer dizer tudo aquilo que você pode fazer com as suas próprias forças, com o seu próprio entendimento, a sua faculdade de pensar, de raciocinar, daquilo que você acha que você pensa. Embora toda a sabedoria vem de Deus. Deus fez o homem cheio de sabedoria, de saber, de ciência. Só que existem coisas na sua vida que você só vai vencer através da palavra de Deus. O próprio Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, esse milagre que nós vamos ver, ele teve uma forma, uma maneira de acontecer. E é justamente desta forma, desta maneira que o Espírito Santo ele vai te abençoar. Na sua casa, na sua família, aonde você precisa de um milagre. Então, eu quero que você preste atenção nessa palavra. Você vai acompanhar na sua Bíblia. E o entendimento desta palavra vai fazer você ser abençoado. Se você proceder conforme o Espírito Santo, ele vai falar ao seu coração. Há muitas pessoas que não entendem, não compreendem a palavra. Por que não? Porque a palavra de Deus ela não é lida somente como um livro histórico, para que você possa entender ela só como história. Mas a palavra de Deus, ela é espírito, ela é verdade. Ela se renova todo dia, toda manhã. Por isso que muitas pessoas não compreendem, ela não entende que a mesma palavra que é direcionada para uma finalidade, ela pode ser direcionada para outra finalidade. É o mistério de Deus, é a vida que há na palavra de Deus. Então, a Bíblia diz no versículo 29, os dois cegos de Jericó. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. Eles quem? Jesus e os seus discípulos. Então diz que eles estavam à saída de Jericó. E a grande multidão o seguia. Então você vê, meu amigo, a importância de seguir Jesus. Essa grande multidão que seguia Jesus e os apóstolos, eles vão ver milagre, maravilha. Quando a pessoa segue Jesus, ela vai presenciar milagre, maravilha, coisas poderosas, coisa grande. Mas quando a pessoa ela não segue Jesus, porque nós vemos que existem muitas multidões. Existem as multidões que seguem Jesus e aquelas que não seguem. Então, quando a pessoa não segue Jesus, o que ela vai ver? Ela vai ver como uma grande multidão de desempregados, como uma grande multidão de pessoas que estão se separando, sendo frustrada no seu sonho de constituir uma família, de ser feliz na família. Ou aquelas pessoas que é uma grande multidão que está na UTI, na CTI, num presídio. Existe multidão para tudo quanto é circunstância e situação da vida.
E são aquelas multidões que estão pensando na morte, no suicídio. Há multidões de pessoas que estão agora desesperadas, que a vida para elas já não faz mais sentido. Só que essa multidão, elas estavam seguindo o Senhor Jesus. E quando nós falamos da palavra de Deus, nós pregamos o Evangelho, é justamente para você ter entendimento e para que você venha fazer parte desta grande multidão. Porque essa grande multidão que estava seguindo Jesus, veja só o que aconteceu. E eis que 2 cegos, assentados junto do caminho. Então preste atenção, esses homens, eles estavam cegos. Eles estavam junto do caminho, eles não faziam parte da multidão. E vamos dizer assim, por isso que eles estavam cegos, porque estava na beira do caminho. Você, meu amigo, minha amiga, você não pode estar na beira do caminho, senão você não vai ver nada. Você só vai ver tristeza, angústia, dor, sofrimento. Eles estavam à beira do caminho. E aquela multidão que estava com Jesus estava no caminho. Por quê? Porque Jesus é o caminho. Ele é o caminho que conduz você até Deus. Ele é o caminho que leva você aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Ele é o caminho que leva você ao sucesso, à vitória, à conquista. Então, Jesus, ele é o caminho. A multidão estava com ele no caminho. E por isso aquela multidão, ela vinham seguindo Jesus e também presenciando milagres e maravilhas. Porque essa multidão que estava seguindo Jesus, muitos desta multidão foram curados das enfermidades, libertas dos demônios, foram libertas da opressão, da tristeza, da depressão, da prostituição, como Maria Madalena. Alguns foram ressuscitados dentre os mortos. Outros receberam perdão, a culpa que eles carregavam no coração, na mente, que deixava com que eles vivessem separados de Deus, atormentados nas trevas, na escuridão. Então essa multidão estava bem sucedida, estava abençoada, porque estava seguindo Jesus. Agora esses 2 cegos, eles estavam à beira do caminho, e por isso eles estavam cegos. E se você ficar na beira do caminho, você vai continuar como ele. Cego, como assim? Você pode ter a visão física, mas eu quero dizer a visão espiritual, para você ver o seu casamento abençoado, para você ver a saúde, para ver a prosperidade, ver a alegria, a felicidade. Então muitas pessoas, elas pensam que estão com a visão, mas estão cegas, porque não conseguem ver as coisas boas acontecerem na sua vida. Então esses 2 cegos estavam na beira do caminho. Embora, nós vamos ver aqui no versículo 31, e a multidão, continuando, né, o 30, dizendo, e eis que 2 cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram, dizendo, Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então eles ouvindo falar de Jesus, é o que você está agora ouvindo falar. Embora você pode ver, você talvez tenha a sua visão física, mas eles não tinham. Só que eles ouviam falar de quem? De Jesus. Agora eu pergunto para você, eles ouviam falar de Jesus, coisa boa ou coisa ruim? Eles ouviam falar dos milagres, das maravilhas, daquilo que Jesus estava fazendo, da promessa que Deus havia dado para o povo de Israel de enviar o Salvador. Por isso chamava ele de filho de Davi, da linhagem de Davi. Eles começaram a gritar e clamar. Eles eram cegos, mas não eram surdos. Eles ouviam e eles creram em Jesus. Só que eles não tinham acesso ao Senhor Jesus. E até que eles tiveram acesso a Jesus. E eles começaram a clamar. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquilo que ninguém pôde fazer por eles, a ciência, a medicina, ninguém podia. Ele tinha fé, ele tinha certeza que Jesus poderia fazer o milagre.
Eu pergunto para você, a quem você está clamando na aflição, na angústia, nos seus problemas? Para quem você está pedindo? Eles clamaram para Jesus. Porque é a fé em Jesus que faz o milagre. É a fé em Jesus que muda a vida das pessoas. Então, se você tem fé em Jesus, você vai clamar ao Senhor Jesus. Não é placa de igreja, não é religião, não é o homem. É a fé em Jesus Cristo. As pessoas que não têm essa visão, esse entendimento, elas ficam correndo atrás de homem. E o homem não pode mudar. Se o homem pudesse mudar, os hospitais estariam vazios, os presídios vazios. Nem placa de igreja e nem homem pode mudar. Nós, pastores que pregamos o Evangelho, nós ensinamos a fé em Jesus Cristo. Se você aprende a fé em Cristo e usa esta fé, como cego, eles aprenderam. Mesmo sem ver, eles já tinham ouvido falar. Então eles perguntaram, ó, quem está passando? Jesus. Quando eles ouviram falar que era Jesus, eles começaram a clamar, pedindo um milagre. Tem compaixão de mim, Senhor, tem misericórdia. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles não aceitavam mais ser cego. Que enquanto a pessoa alimenta o sentimento de derrota, de fracasso, enquanto você aceita essa vida que você está levando, você vai ficar do mesmo jeito. Porque a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 12, não vos conformei, lê lá, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eles entenderam que Jesus ia mudar a vida deles, que Jesus tinha poder para mudar a vida deles. E é por isso que eles foram curados, nós vamos ver mais embaixo. Então, enquanto você aceitar essa situação, a sua vida vai continuar a mesma, de mal a pior. Mas eles não aceitavam. Por isso eles clamaram, eles gritaram, invocaram o nome do Senhor. E é isso que você tem que fazer, meu amigo, minha amiga. Mesmo que você já clamou, mesmo que você já chamou, continua na fé, continua clamando, porque o milagre vai acontecer. Daqui a pouco os teus olhos vão se abrirem e você vai ver as coisas acontecer na sua vida. Então, dizendo mais aqui, e eis que os dois cegos assentados junto do caminho, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Presta atenção nesse versículo, por isso que é bom aprender a palavra. É importante isso daqui, porque a palavra do passado, ela é a mesma hoje e serve hoje também. Tudo que aconteceu no passado acontece hoje. Olha só, e a multidão os repreendia para que se calassem. Então você vê, meu amigo, uma multidão quer que você fique calado. A multidão quer que você continue cego, derrotado, fracassado. A multidão não quer que você continue na fé, buscando o Senhor Jesus para realizar o teu sonho. Eles tinham um sonho. Qual era o sonho deles? Voltar a enxergar. Nós vamos ver mais embaixo. Mas veja que quando a pessoa vai buscar a Deus, quando ela coloca no coração de buscar ao Senhor Jesus, aparece uma multidão. Engraçado que nenhuma multidão apareceu para mudar a vida daquele rapaz. Talvez você que está assistindo esse vídeo, talvez você só tinha valor quando você tinha alguma coisa. Talvez hoje você está sozinho, não pode contar com ninguém. E eu tenho certeza que se você começar agora a buscar Jesus, ler a Bíblia e buscar a conhecer ao Senhor Jesus e clamar a Ele, buscar Ele, você vai ver que daqui a pouco vai aparecer um monte de pessoas para tentar destruir a sua fé em Jesus Cristo. Que o mundo é desse jeito. Se você estiver derrotado, fracassado, ninguém fala nada. Ninguém se compadece de você nos dias de hoje. Pelo contrário, as pessoas parece que têm o prazer de ver a desgraça, a derrota das pessoas. Isso em qualquer área, em qualquer lugar. Mas para poder levantar a pessoa e ajudar, é a minoria. São poucos aqueles que querem ver o teu bem. Só os que são nascidos de Deus, só os que são nascidos do Espírito Santo, é que tem a mente de Cristo, o mesmo sentimento de Jesus. Mas caso contrário, quem não é nascido de Deus não sente o que Deus sente. Que Deus sente compaixão, Deus sente amor pela sua vida. Por isso que eles pediram, Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia. Porque eles ouviram falar que Jesus tinha compaixão, tinha misericórdia.
Então, sempre quando a pessoa tem um sonho, um desejo para o bem, sempre vai aparecer o que é uma multidão tentando repreender você, colocar o desânimo. Por isso, meu amigo, minha amiga, presta atenção. Você deve meditar na palavra e conhecer a Deus e colocar toda a sua fé em Deus, não em religião, porque nós vemos hoje nesse mundo moderno, que tem o recurso da mídia, nós vemos uma guerra. Essa é a verdade, uma guerra de pessoas fazendo a maldade, denigrindo igreja A, igreja B, a imagem dos homens, como se igreja salvasse alguém, ou homem algum salvasse alguém. Você não depende de homem, você não depende de igreja nem de homem. Sabe do que você depende? Disso daqui, ó. Ó, você depende disso, da palavra de Deus. Está entendendo? Você depende da palavra, da Bíblia. Ela é a fonte da vida, ela revela Deus para você, ela te ensina. O que você tem que se preocupar não é com a vida dos outros, não é com a religião, com placa de igreja, nem com bispo, com pastor. Porque se você ficar olhando para aqueles que está cheio de maldade, que vive criticando, falando mal, você vai nunca acreditar em Deus, porque você vai se apoiar nos homens e na religião. E aí você vai perder a tua bênção por causa de igreja, de religião. Olha, meu amigo, minha amiga, a fonte da vida é Deus, é a palavra. E eu me espelho nela, só olho para ela. Eu não quero nem saber de placa de igreja, de religião. Eu quero saber da palavra de Deus. O autor e consumador da minha fé é Jesus Cristo. Não é o homem. Você tem que ter essa consciência, senão você vai ser como marionete, jogada de um lado para o outro, e nunca você vai ter uma experiência com Deus. Pelo contrário, você vai enfraquecer na sua fé. Porque é isso que as religiões estão fazendo hoje. As pessoas que pregam a palavra, que deveriam ensinar a palavra de Deus, estão preocupadas em um falar mal do que o outro. Não é verdade? Ou eu estou mentindo? É só você entrar no YouTube, você vai ver um monte de... É uma guerra, né? Como diz a palavra de Deus, reino contra reino, nação contra nação. Nação contra nação são países, e reino contra reino se refere às igrejas. Agora, cabe você escolher. Se você ficar discutindo religião, colocando julgo desigual, cada um tem uma fé. Quando eu subo no altar, e quem me conhece sabe que quando eu subo no altar, eu subo para pregar a palavra de Deus. E as pessoas são curadas, libertas e abençoadas, porque elas aprendem a palavra de Deus. E eu não preciso usar de artifício para falar mal de nenhuma religião nem de homem, porque eu prego o evangelho de Jesus. E outra coisa, aquele que semeia contenda entre os irmãos, Deus vomita, Deus abomina. Isso daí quem faz é o diabo, que fez lá no céu e foi expulso de lá, e a terça parte que deu ouvido a ele, que seguiu a rebelião, a rebeldia, a maldade, eles foram expulsos do céu. Então tem muitos que já foram expulsos da presença de Deus, que já não tem mais Deus no coração. Tem o título, né? Está no altar, mas não tem Deus no coração, porque a palavra diz que aquele que fala mal do seu irmão é homicida. Então quer dizer, os homicidas não herdarão o reino de Deus. Então você tem que policiar a sua mente, a sua boca, o seu coração, né? Para que você não venha cair em contradição da palavra de Deus e não venha ficar no esquecimento, não venha ficar como aquele cego parado na beira do caminho, pensando que está no caminho, mas estava na beira do caminho. Mas por que ele estava na beira do caminho? Porque ele era cego. Porque veja só o que vai acontecer aqui. A multidão mandava ele calar, ficar quieto. E a multidão os repreendia para que se calasse. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou-os e disse: Que queres que vos faça? Está vendo? Eu pergunto para você, eles pararam, eles desistiram? Eles foram levados pelas vozes daquela multidão que o repreendiam, alguns o repreendiam.
Sabe por quê? Porque não era nascido de Deus. Quem repreendia é porque não era nascido de Deus. Então, veja só, eles continuaram a clamar. E por essa razão de eles continuar na fé, clamando a Jesus, Jesus parou. E Jesus perguntou o que para eles? O que você quer que eu vos faça? Sabe por que Jesus falou isso? Porque Jesus tem poder no céu, na terra e debaixo da terra. Todo o poder foi confiado a Jesus Cristo. Presta atenção nisso. O Deus Pai deu ao Filho todo o governo da terra até que o último inimigo seja destruído, a saber, a morte. Então, aí depois Jesus vai entregar o poder para o Pai. Mas enquanto isso não acontecer, a morte não foi exterminada, radicalizada da terra, Jesus tem o poder, o Pai deu para ele o governo, para poder fazer o que ele quiser. E ele tem poder para dar vista ao cego, para levantar o paralítico, para mudar qualquer circunstância da sua vida. E você sabe que ele tem poder porque ele está fazendo milagre. São milhares de pessoas abençoadas, curadas, libertas. Então, meu amigo, você tem que despertar. Aqueles que continuam na fé, clamando, clama a Deus. Fala em secreto no teu quarto com teu pai, ele vai te responder, mas não desiste. Não fica olhando para aquelas pessoas que não querem que você continue clamando, buscando a Deus. Mas faça como ele, Jesus parou. Jesus está parando agora para te abençoar. Se você dá ouvido a esta palavra, se você buscar, praticar essa palavra, fazer a mesma forma que eles fizeram os dois cegos, Deus vai ser com você. Olha só, a palavra de Deus diz que Deus não faz acepções de pessoas. Embora talvez o seu problema seja diferente dela, mas não interessa. Todo o poder e autoridade foi dado para Jesus executar. Mas ele precisa da tua fé, do teu clamor. Ele precisa que você invoca ele, que você busca ele. Então você deve colocar diante do Senhor Jesus o seu pedido. Ele falou para ele, o que você quer que eu faça? Eu pergunto, Jesus não sabia que ele era cego? Sabia, mas por que perguntou? Porque você tem o livre-arbítrio. Ele poderia pedir esmola, ele poderia pedir alguma bênção, alguma coisa. Então Jesus quer saber o que você quer. Você deve falar para Deus especificadamente o que você quer. A Bíblia ensina isso, né? Que nós devemos fazer conhecida a Deus as nossas necessidades, para que nós não venhamos andar ansiosos, mas em vez de estar ansioso, perturbado, perder a paz, não dormir, faça a Deus conhecido através de súplica, de orações. Exponha a Deus o seu problema. Entrega para Ele o seu caminho, confia nele e o mais Ele fará. O que você não pode fazer, o Senhor Jesus Cristo Ele vai fazer. Através da fé que você colocar nele, Ele vai fazer. Então, e Jesus parando chamou-os e disse, que queres que vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Olha, meu amigo, Deus está abrindo os seus olhos para te dar uma vida diferente, novidade de vida. A palavra diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, e viver em novidade de vida. As coisas velhas ficaram para trás, Paulo disse. Eis que se fizeram nova todas as coisas. Então você tem que prosseguir para o alvo, deixando as coisas que passaram para trás. Não adianta você ficar aí chorando, derramando lágrima para o problema ou para as pessoas. É hora de você buscar a Deus, é hora de você invocar a Deus. Porque, meu amigo, quem busca a Deus encontra, quem bate a porta abre, e aquele que pede recebe. Então, para terminar, disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos, e logo viram, e eles o seguiram, tá vendo? Eles saíram do caminho, da beira do caminho, e entraram no caminho e seguiram Jesus. Por que eles seguiram Jesus? Porque os olhos deles foram abertos. Quantas são as pessoas que estão cegas na mente? A palavra de Deus diz que o Deus desse mundo, Satanás, o diabo, cegou o entendimento das pessoas. E há muitos que estão cegos, intelectualmente falando, e espiritualmente estão cegos. Por isso a pessoa despreza, rejeita a fé em Jesus Cristo.
Mas quando os olhos dela são abertos pela pregação da palavra de Deus, do evangelho, que abre os olhos, tira a venda, aí a pessoa ela vai seguir o Senhor Jesus. E é essa fé que vai te dar uma vida abençoada. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fique na paz e inscreva aí no canal. Inscreva aí no canal do Pastor Márcio, que eu sempre vou estar ensinando você a palavra. E eu garanto para você que a sua vida ela vai mudar. Com certeza vai mudar. E se você puder, passe esse vídeo para os seus amigos e você acompanha com a palavra, porque sempre eu vou estar citando a palavra. E você vai aprender a Bíblia e Deus vai lhe abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém? Fique na paz. Deus abençoe a todos.